E lá na CBF, o diretor da CBF, Rodrigo Caetano, concedeu entrevista para jornalistas presentes e rebateu o presidente Rodolfo Landim. Só para contextualizar, o presidente Rodolfo Landim, em uma entrevista à TNT Esporte, disse que a lesão do Pedro aconteceu porque o Pedro foi colocado a uma carga elevada de treino quando ele se apresentou à seleção brasileira. Ele se machucou pela seleção brasileira. E aí o Rodrigo Caetano disse o seguinte, abre aspas, não estou aqui para fazer uma análise de nenhuma declaração a respeito disso. Posso dizer que tem grandes profissionais aqui da CBF que já estão há muito tempo, são permanentes da casa e realizam esse trabalho ao longo de todos esses anos. Não somente com essa comissão técnica. Esse controle de carga existe, tivemos todo o cuidado do mundo. Agora, a análise se foi ou não foi, não vou entrar nesse debate. A gente sempre gera todo e qualquer tipo de relatório, não só para o Flamengo, Atlético Mineiro, para todos os clubes, de tudo que os atletas fazem desde o primeiro dia que chegou aqui. Obviamente foram respeitados, na nossa visão, todos esses protocolos. O Rodrigo Caetano também explicou que todos os clubes recebem um relatório de todos os trabalhos feitos com os seus jogadores convocados na seleção, garantiu que a CBF fez tudo que podia e tratou a grave lesão de Pedro, que o afastará dos gramados por cerca de 8 meses como uma fatalidade. Abre aspas para Rodrigo Caetano. Infelizmente foi um acidente, uma fatalidade. Era o segundo dia de treinamento. O primeiro foi recovery, que é o descanso. Mesmo antes de iniciar o treinamento, infelizmente teve esse acidente que o tirou da temporada, o que a gente lamenta. A CBF fez o que precisava ser feito, deu toda a condição e fez o investimento necessário para que ele retornasse o mais rapidamente possível ao Rio de Janeiro para que iniciasse o treinamento, pudesse ter a intervenção cirúrgica. Agora nos resta acompanhar e apoiá-lo, porque o Flamengo tem grandes profissionais e vai conduzir muito bem a recuperação dele. Na boa, o Rodolfo Landim errou. A verdade é essa. Por mais que ele tenha essa informação, e acredito que alguém tenha falado isso para ele, alguém do próprio Flamengo tenha falado isso para ele, mas ele não pode dizer isso publicamente sem ter uma prova. Que prova ele tem para dizer que o Pedro foi colocado a uma carga elevada de treino? E, de fato, foi uma fatalidade. Ele se machucou sozinho, gente. Durante o aquecimento, virou o joelho e acabou sofrendo a lesão. Dito isso, vamos para o próximo assunto. O próximo assunto é sobre Tite. Antes de mais nada, ontem eu encerrei minha live pós-jogo para poder acompanhar a coletiva do Tite. E na boa, eu não sei nem mais porque eu acompanho. Mentira, eu sei porque eu acompanho, porque faz parte do meu trabalho. Eu tenho que ouvir o que o treinador falou após os jogos para poder fazer uma análise em cima das atuações do Flamengo. E as coletivas do Tite são extremamente chatas, a verdade é essa. E ele não tem nenhuma autocrítica. Inclusive, ontem, quando ele foi questionado o porquê de ter deixado o Léo Ortiz no banco e ter iniciado com o Pulgar, eu nem acho que o Léo Ortiz teria que começar na vaga do Pulgar. Acho que teria que ter começado na vaga do De La Cruz. E eu falei isso antes do jogo, não é uma engenharia de obra pronta, pelo contrário, eu achava que o De La Cruz tinha que ficar no banco de reserva para entrar no segundo tempo na vaga do Arrascaeta, porque eram dois jogadores que estavam muito mal fisicamente, e a gente pôde ver isso em campo, mas o Tite foi questionado, por que deixar o Léo Ortiz no banco e começar com o Pulgar? Olha a resposta dele, abre aspas, todas as possibilidades que são aventadas agora, ele adora falar a palavra difícil, gente, ele esquece que ele está falando para a torcida, não é para o jornalista. Mas vamos lá. Todas as possibilidades que são aventadas agora, fora do que aconteceu, vão ter razão. Todas são, poderia ser melhor. Pulgar é um jogador de seleção, vinha bem na sequência e estava habituado à posição há mais tempo. O Léo estava jogando muito numa situação que não gostava. Eu precisava naquele momento e ele contribuiu. Gente, na boa. Que resposta foi essa, Tite? O Léo Ortiz já disse em vários momentos que ele não se importa em jogar como volante. Óbvio, ele prefere jogar na zaga porque hoje ele é zagueiro de ofício. Mas ele já foi volante, para quem não sabe. Inclusive na categoria de base, sub-20, ele era volante. Tanto é que ele tem uma saída de bola muito boa, um passe muito aprimorado. Não tem nenhum problema para o Léo Ortiz jogar como volante. E essa resposta dizendo que Pulgar é jogador de seleção, e daí?
Ele pode ser seleção que for, mas ele não vive um bom momento. O Léo Ortiz era o melhor jogador do meio de campo. Ele não poderia ter tirado o Léo Ortiz do time. Tanto é que o Léo Ortiz entrou no segundo tempo, o meio de campo do Flamengo melhorou. Então, essa resposta, com todo respeito, Tite, eu não concordo com essa resposta. Isso aí foi muito mais para jogar, para gestão de grupo. A verdade é essa. Para dar um carinho em Pulgar, que fez uma péssima partida, diga-se de sinal aí. Ele fez uma péssima partida, inclusive errando o passe que originou o gol do Peñarol, mas eu não acho que tenha sido culpa exclusivamente do Pulgar, não. Eu acho que foi um erro coletivo no gol do Peñarol. Varela estava perdidinho, Fabrício Bruno não acompanhou, Léo Pereira não acompanhou, Alexandre não acompanhou. Então foi erro geral. Para finalizar, uma segunda declaração do Tite aqui, que ele disse o seguinte: o Flamengo vai criar metade das oportunidades que criou hoje lá no Uruguai e vai fazer o gol. Você pode me cobrar, ele disse para o jornalista. Tite, como é que você chama essa responsabilidade? Futebol, eu sei. Eu acho que o Flamengo pode chegar lá, pode ganhar, é claro. Eu não tenho motivos para acreditar nisso. O Flamengo não me dá motivos para acreditar nisso. Não me dá motivos. O problema não é nem perder. Perder faz parte do jogo. O problema é como perde. E o Flamengo vem perdendo de uma forma vexatória. Foi assim para o Corinthians, foi assim para o Peñarol. Então eu não tenho argumentos para dar para o torcedor acreditar numa reviravolta lá no Uruguai. Mas o Tite chamou essa responsabilidade e é óbvio que nós vamos cobrar. E por falar em Tite, a pergunta que mais estão me fazendo é: Tite vai ser demitido? Gente, não, o Tite não será demitido. Óbvio, se ele for eliminado na Libertadores e logo em seguida eliminado da Copa do Brasil, aí, amigo, não sei como será. Mas a intenção da diretoria não é demitir o Tite. O Tite fica até dezembro. Em 2025 ele não permanece no Flamengo. Não permanece. Eu sei disso porque as pessoas que querem comandar o Flamengo, que estão concorrendo à eleição presidencial do Flamengo, não têm a intenção de permanecer com o Tite em 2025. E eu arrisco a dizer que não é nenhum exagero imaginar o Tite pedindo o boné antes do fim da temporada. Antes de dezembro, caso o Flamengo entre numa crise ainda maior, repito, seja eliminado na Libertadores, na Copa do Brasil e jogue mal no Campeonato Brasileiro. Agora, a diretoria atualmente não tem nenhuma intenção em demitir o Tite, até porque o contrato dele acaba em dezembro, e hoje, quem iria assumir o Flamengo hoje com um contrato até dezembro, até o fim do ano? Por que eu estou falando isso? Porque não dá para você contratar um treinador com compromisso longo, sendo que em dezembro tem eleição presidencial. Não faz o menor sentido isso. Então, gente, tem chance do Tite ser demitido? Só se acontecer o pior dos cenários. Jogar mal, perde uma sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, é eliminar na Libertadores, é eliminar na Copa do Brasil. Agora, eu acho que na Copa do Brasil o Flamengo vai acabar até passando, o que vai dar um respiro ao técnico Tite. E quis o destino que ele pegasse o Corinthians na semifinal, o clube que ele é tratado como ídolo maior entre os treinadores. Então não tem chance do Tite ser demitido, o Tite continuará sendo treinador. A questão é o seguinte: o Tite não é o único culpado. Não é. Ontem o Tite foi xingado no Maracanã, beleza. Agora, por que os torcedores também nos xingam a diretoria? Porque a diretoria também é culpada. Leia-se Marcos Braz e Rodolfo Landim. Esses dois estão muito mais preocupados com as eleições. Rodolfo Landim muito mais preocupado em tentar eleger o candidato dele da situação, que é o Rodrigo Duche, nas eleições do Flamengo, e o Marcos Braz muito mais preocupado com a candidatura dele para vereador do município do Rio de Janeiro. O Marcos Braz é um leão para fazer campanha eleitoral para ele, para vereador, mas para cobrar uma melhoria do elenco da comissão técnica é um gatinho. O time hoje é o retrato do que é a diretoria atualmente. Eles não estão ligando para futebol, eles estão muito mais preocupados em terreno para construir estádio, porque isso é uma campanha eleitoral, não deixa de ser uma campanha eleitoral, é óbvio que é, mas culpar apenas o Tite, eu acho errado. O Tite tem culpa sim, erra em escalação, erra em formação de time, erra em alteração durante os jogos, mas a diretoria também tem culpa no cartório, sim. A diretoria também tem que ser cobrada, sim.